Depois de falar do simbolismo do pão e do vinho, é importante falar do símbolo que está presente na Quinta-feira Santa, o lava-pés. Um símbolo que todos os anos nós ouvimos na liturgia, nós vemos o sacerdote realizando esse gesto na missa da Entiana Domini, e existe um discurso, às vezes até um pouco vazio, acerca deste símbolo. Porque antes da gente pegar o texto, é claro que Jesus está falando do serviço, é claro que ele está falando que a gente precisa ajudar as pessoas, ser o servo. Ele que era Senhor se fez servo, e foi lavar os pés dos discípulos e está nos dando essa mensagem. Mas vamos prestar atenção no texto, no que as Sagradas Escrituras dizem sobre este momento, porque aqui está uma riqueza de significado que muitas vezes nos passa despercebido. Então vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos e que saíra de junto de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a à cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Veja, o que motivou Jesus a fazer esse gesto? Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos, tudo estava nas mãos de Jesus, e que saíra de junto de Deus e para Deus voltava, ele veio de junto de Deus e estava voltando para Deus. Sabendo disso e motivado por isso, Jesus tirou seu manto de mestre e colocou uma toalha na cintura e começou a fazer o gesto. Vamos continuar o texto. Chegou assim a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que eu faço, mais tarde compreenderás. Calma, Pedro. Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. Tudo bem, Pedro estava lá, tomado de piedade. Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele vai lavar meus pés? Não posso permitir um negócio desse. E aí Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Jesus está colocando uma condição para que Pedro faça parte, tenha parte com Cristo. Para que Pedro permaneça com Cristo, eu preciso lavar os seus pés. Se eu não lavar, se você não deixar eu lavar seus pés, já era, Pedro. Você não vai gozar da alegria eterna. Você não vai ter parte comigo se eu não lavar os seus pés. Veja que Jesus não falaria uma coisa tão profunda para um gesto que simboliza apenas o serviço que deve ser prestado às outras pessoas. Existe algo muito mais profundo aqui. Vamos continuar. Simão Pedro disse: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, se é assim, Jesus, então lava logo tudo. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está todo limpo. Quem já tomou banho não precisa lavar-se de novo, só os pés. Que banho é esse, Jesus? Jesus está falando, tá tudo bem, os discípulos já tomaram banho aquele dia, estava todo mundo limpinho? Não é? Que história é essa? Mais na frente ele diz assim: Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que também vós façais assim como eu fiz. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Sabendo disso, sereis felizes se o praticardes. Sereis felizes se praticarem esse gesto. Vamos lá. O que Jesus está fazendo aqui? Pelas palavras de Jesus, pela motivação de Jesus, pelo gesto que Jesus, pela ordem de Jesus. Ao final, Jesus está realizando em seus discípulos algo simbólico, a infusão da graça santificante nas almas dos apóstolos. Mas por que você pode tirar essa conclusão? Jesus disse: Não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. O que é necessário para fazermos parte, para termos parte na glória? A graça. A graça está sendo infundida no ato de Cristo lavar os pés.
além do gesto, além do ensinamento, além do serviço, existe o momento em que Deus desce. Por que Jesus realiza esse ato? Por que ele tira o seu manto e realiza esse ato? Porque para que Deus infunda a graça santificante em nossos corações, ele precisa de fato se rebaixar. O homem não é digno dessa graça. O homem não é merecedor desta graça. Não faz parte da natureza humana ter a graça santificante, ter a graça divina. Então Deus se rebaixa para nos dar essa graça. E ele infunde em nossas almas. São os pés. Eu comentei no vídeo anterior, né, que os pés são símbolo das almas. Quando a pessoa chega, né, principalmente na época de Jesus, né, que andava de sandálias, né, sujava muito os pés nas estradas, né, tinha que limpar os pés antes de entrar nos lugares, né, precisava lavar os pés. Né, já se banhou, mas estava com os pés sujos, precisava se lavar. Né. Os pés deixam essa marca, onde a gente pisa, onde a gente caminha, a gente carrega essa sujeira de onde a gente vai para um local limpo, né, para entrar no templo, precisa limpar os pés, né, porque as nossas almas, elas carregam aquilo que a gente adquire ao longo do caminho. E a gente precisa lavar esses pés, a gente precisa lavar as nossas almas, tirar as impurezas das nossas almas. Tanto que quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, Deus diz, né, tira as sandálias dos pés, porque este lugar que você pisa é terra santa. Por quê? Moisés precisava entrar em contato com a divindade de forma plena, totalmente entregue àquele momento, àquela manifestação. Tirar as sandálias dos pés, porque aquele solo é santo, para que Moisés tenha uma experiência viva naquele ambiente. Um outro símbolo que também justifica esse lava-pés é o que está no livro do profeta Ezequiel, já no finalzinho do livro, aquele momento em que a água sai do lado direito do altar, que sai pela porta oriental do templo, né? E aí o Ezequiel está com o homem, né, o filho de homem, né, medindo essas águas. Ele convida Ezequiel para ver essas águas. Aí ele mede 1000 côvados e as águas alcançam o calcanhar, né? Então estão lavando os pés. Mais 1000 côvados e as águas chegam no joelho. Mais 1000 côvados e as águas chegam na cintura. Mais 1000 côvados e não dá para atravessar, porque a pessoa tem que nadar para atravessar as águas, de tão abundantes que eram. As águas que estavam saindo, jorrando do lado direito do altar, dentro do templo, certo? É claro, tem todo o símbolo também dessa passagem, das águas que alimentam, que dão vida, né? Mas vamos olhar para essa passagem de forma inversa. Vamos fazer a perspectiva inversa. Porque se as águas estão jorrando, estão ficando cada vez mais abundantes, significa que o templo está numa posição mais alta, certo? Então, se o templo está mais alto, se o templo é no monte, o monte é sempre o local de encontro com Deus. O templo também é a casa de Deus, certo? Quanto mais distante do templo, mais vida essa água vai gerando, mas quanto mais próximo do templo, mais próximo de Deus, certo? Na verdade, o profeta Ezequiel está nos ensinando um itinerário espiritual para nos aproximarmos de Deus através destas águas, certo? Não é somente o que essas águas fazem, mas o que nós devemos fazer. Essas águas, elas descem e vão gerando vida, mas essa vida precisa voltar para Deus. E quais são os 4 estágios de aproximação deste templo? O primeiro é as águas abundantes, que lavam o corpo inteiro. É o batismo. Certo? O batismo é a porta de entrada para os sacramentos, é a porta de entrada na igreja, é a porta de entrada para essa vida verdadeira. Certo? Aqueles que precisam se banhar, precisam lavar-se por inteiro. É o sacramento do batismo. No segundo estágio, de quem já se banhou, as águas chegam na cintura. Então, da cintura para baixo, a gente precisa lavar. O que é a cintura? O que a cintura simboliza? Onde estão os rins, certo? Cingir os rins, o uso do símbolo pelos sacerdotes, né? Aquele cinto, aquela faixa que cobre os rins. O que significa? A contenção dos impulsos, certo? O momento em que nós vamos educar a nossa vontade, aquilo que vamos contendo os nossos impulsos, as nossas vontades desordenadas, os nossos desejos desordenados, uma espécie de momento ascético, a vida ascética, certo? As práticas para o controle das nossas paixões. O terceiro estágio, quando as águas lavam do joelho para baixo, né? O que é o símbolo do joelho? Por que o joelho precisa continuar sendo lavado depois que nós já lavamos os nossos rins da cintura para baixo? O joelho aponta a direção para onde nós estamos caminhando. Quando o joelho se dobra, a gente é incapaz de caminhar para frente. Né? A gente se arrasta. Né?
Então, quando a gente dobra os joelhos, a gente diz que eu não vou mais para lugar algum. Eu estou diante daquele que conduz o meu destino, aquele que conduz a direção para onde eu devo caminhar. Dobrar os joelhos é isso, dobrar os joelhos diante de Deus é dizer que eu não vou mais para nenhum outro lugar senão para onde Deus apontar. Eu já cheguei onde eu deveria, certo? Então, os joelhos simbolizam a vida mística, a vida de oração, certo? A ascética, lá atrás, o batismo, o primeiro estágio, a vida ascética, agora uma vida de oração, uma vida mística, certo? Aquele que deve educar, lavar a sua vida espiritual, a sua vida interior, o seu mundo interior, certo? E o quarto estágio, quando já nos banhamos, precisamos lavar os pés. Precisamos da infusão da graça santificante. Tá, tudo bem, mas a graça nos é dada desde o batismo, sim. Mas a graça, ela vai florescendo. E a única coisa que precisa continuar sendo lavada enquanto vida tivermos são as nossas almas. Por isso que nós precisamos, nós católicos cremos, né, em uma série de coisas que nós fazemos, indulgências, de penitências, né, para ir lavando as nossas almas, purificando as nossas almas. Né, para isso que nós cremos, nós católicos cremos que Deus criou o purgatório, né, para terminar de lavar os nossos pés quando nós não conseguimos lavar todos, lavar direitinho aqui em vida, digamos assim. Então, esse é o quarto estágio, a infusão da graça para que nós tenhamos parte com Jesus, porque se não lavarmos os pés, não teremos parte com Ele. E o que acontece? Jesus deu o exemplo e o seu servo não é maior do que o Senhor. Jesus é Senhor, né? Então vocês me chamam de mestre e Senhor e dizeis bem porque eu de fato sou. E o discípulo não é maior que o seu Senhor. O servo não é maior do que o seu Senhor. Quer dizer, se o Senhor se rebaixou, se humilhou, para realizar este ato, para lavar os pés dos seus discípulos, para dar a eles a graça que era necessária para estar junto com ele. Estes, os apóstolos, os santos, os sacerdotes ordenados por Cristo, têm o poder de nos dar esta graça através dos sacramentos. É através dos sacramentos que essa graça vai crescendo em nós, que nós vamos continuando este processo de purificação, esse momento de lavar o nosso corpo, de lavar os nossos rins, de lavar os nossos joelhos, de lavar os nossos pés. Esse, portanto, é o sentido simbólico mais profundo do lava-pés, que nós vamos assistir na Quinta-feira Santa, que nós vamos ouvir na liturgia e que nós estamos vivendo ainda neste mundo, com o auxílio da grandeza, do poder de Deus dado aos sacerdotes, através dos sacramentos que os sacerdotes dispensam para nós, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, o próprio sacramento do batismo, enfim, todos os sacramentos que durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada espiritual, nós vamos recebendo e vamos lavando as nossas almas. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir este vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.